meus queridos alunos, as turmas aí da primeira série. Pessoal, na aula de hoje nós vamos recordar os conjuntos numéricos. Conjunto estes que nós já estudamos em todo o ensino fundamental, tá? Que nós já somos bem conhecedores, ok? Então nós vamos começar agora pelo conjunto dos números naturais, certo? Cujo símbolo é o N, como vocês estão observando aí. Então, pessoal, é o seguinte, o conjunto dos números naturais, ele é representado pelo símbolo N, aqui, como vocês estão vendo, pela sequência dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente, tá? Isso aqui é a representação do conjunto dos números naturais, ok? Bom, todo número natural, pessoal, aqui nesse caso, certo? Ele vai ter um sucessor, tá? Então, nós temos o sucessor de um número natural, n, ele é representado por n mais 1. Por exemplo, se eu quero saber assim, qual é o sucessor de 4? Acrescenta 1, o próximo é 5. Tá? Se eu quero saber quem é o sucessor de 7, acrescenta mais 1, dá 8. Tá? Então, o sucessor de um número natural n é sempre representado por n mais 1. Tá? É representado por n mais 1. Então, acompanhe comigo na tela. O antecessor de um número natural, n, ele é representado por n menos 1. Tá? Por exemplo, eu quero saber quem é o sucessor de 6. 6 menos 1, 5. Ok? Tranquilos? Bom, agora vem aquela pergunta, onde é que a gente aplica os números naturais no cotidiano? Bom, infinitas aplicações. Tá? Eu coloquei aqui dois exemplos, né? Nas contagens, por exemplo, o IBGE ele estimou que a população brasileira em 2020 seria aproximadamente 212 milhões de habitantes. Como vocês podem observar aí, ó, 212 milhões é usado, né, é empregado aí os números naturais, ok? Outro exemplo, nos códigos, por exemplo, tá? Código de endereçamento postal, CEP, né, o famoso CEP. Né? Então, eu coloquei aqui que a cidade de Estreito, né, o CEP dela, ela tem um CEP, que é 65.975.000. Está aí mais uma aplicação dos números naturais. Tá? E entre outras, tá? Ok? Então, vamos dar continuidade. Pessoal, um subconjunto importante de N é o conjunto N asterisco, aqui, ó, como vocês estão vendo. E que conjunto é esse? É o conjunto dos números naturais não nulos, que nesse caso não vai entrar o zero, tá? Então, nós vamos começar a contar a partir do 1, certo? Outro subconjunto dos naturais é o conjunto dos números pares, certo? Que nós temos 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, tá? Que também pode ser representado assim, ó, P, conjunto dos números pares, é igual a 2 vezes n, desde que esse n seja um número natural. Ok? Tranquilos? Bom, então, quando nós lermos P está contido em n, tá? Podemos dizer que P é subconjunto de n, ou que P, conjunto dos números pares, é parte de n, é parte do conjunto dos números naturais. Subconjunto, a gente sabe que é aquele conjunto, é aquela parte de um conjunto, né? É aquela parte que foi retirada de um conjunto. Tranquilos, pessoal? Vamos dar continuidade. Representando aqui por diagrama, nós temos aqui, ó, que P é parte de N. É por isso que aparece nesse formato aqui, ó, conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números pares. Os números pares está contido em N, pessoal, no conjunto dos números naturais. Tranquilos? Bom, agora para vocês refletir aí. Vamos lá. Qualquer número natural tem um único sucessor? Sim ou não? Dá uma pausa aí no vídeo e reflita. E diga sim ou não. Qualquer número natural tem um único sucessor? Quem disse sim, acertou. Tá? Acertou, porque qualquer número natural tem um único sucessor. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes? Pensa aí um pouquinho. Quem disse sim, também acertou. Tá?
O zero é o único número natural que não é sucessor de nenhum outro? Sim ou não? Quem disse sim também acertou. Legal. Existe um número natural que é maior do que todos os outros? E aí? Quem disse sim, errou. Por quê? Porque nós sabemos que os naturais, eles são quê? Infinitos. Então, nunca vai ter um número maior do que outro. Ok, pessoal? Certo? Ok? Então, é não. Agora, vocês fiquem atentos aí. O lembrete aí, ó. O professor Valtinho aí, ó. Lembrete dele, dizendo o seguinte, ó. Sempre que queremos excluir o zero de um conjunto, não só dos naturais, mas dos racionais, dos reais, nós vamos colocar o asterisco, certo? No símbolo que representa o conjunto, como vocês estão vendo aí, ó, N asterisco, R asterisco e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Tranquilos? Bom, agora, pessoal, eu coloquei aqui você sabia, que, como nós já comentamos no slide anterior, que todo número P pode ser escrito na forma de P, que é igual a 2N, desde que N seja um número natural. Nós já comentamos sobre isso. Agora, a soma de dois naturais vai ser sempre um número natural. E o produto de dois números naturais vai ser sempre um número natural. Tá? Tranquilos? Não pode esquecer isso aí, tá, pessoal? Agora, turminhas, no conjunto dos números naturais, vai ser sempre possível efetuar a adição e a multiplicação, certo? Ou seja, a soma e o produto de dois números naturais sempre resulta em um número natural. Agora, já na subtração, isso não vai ocorrer. Por quê? Pensa aqui, ó, 3 menos 4. O resultado vai dar menos 1. Menos 1 não faz parte do conjunto dos números naturais. Então, nos naturais, isso não é possível, tá? E aí houve a necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais, introduzindo quem? Os números negativos, pessoal, tá? Ok? E o conjunto dos números negativos, hein? Nós chamamos de quê? De conjunto dos números inteiros, né? O símbolo é o Z. Então, se nós reunirmos os números naturais e os números inteiros negativos, nós vamos obter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, nós vamos ter os naturais, certo? E nós vamos ter os inteiros negativos, certo? Então, a junção desses dois conjuntos aqui, ó, certo? Os negativos, a junção dos positivos com os negativos vai me dar o conjunto dos números inteiros, certo? Agora, onde se emprega, professor, o conjunto dos números inteiros? Os números inteiros, onde é que se emprega no cotidiano? Eu coloquei apenas um exemplo aí, tá? Por exemplo, para medir grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que se pode ser medido, tá? Como a grandeza temperatura. Vocês podem observar aí pela tela que nós temos aí uma temperatura menos 3. Esse valor, no conjunto dos números naturais, já não é possível. Tá? Porque os naturais não podem ter negativos. Todavia, nos inteiros, isso é possível. Tá? Outros exemplos, em aplicações bancárias, né? Saldo devedor, saldo credor, certo? Altitudes, profundidades, e são inúmeras aplicações do conjunto dos números inteiros. Ok, pessoal? Bom, agora nós podemos destacar, assim como nós fizemos com os naturais, os seguintes subconjuntos de Z, né? Aqui, nós podemos dizer que N, tá? O N é parte de Z, que é o que nós lemos no slide anterior. Ou N está contido em Z, ou que N é subconjunto de Z, tá? A leitura disso aqui. Vocês notem que o N está contido em Z, certo? O outro é o Z asterisco, que, como já falamos, nesse caso aqui o zero não entra, tá? Como vocês podem observar aí, com a exclusão do zero, tá? Então, aí nós temos dois subconjuntos de Z, ok? Tá? E aí você dá uma olhadinha aqui no você sabia, né, que a letra Z, a letra Z é inicial da palavra Zahl, que significa número em alemão. Só para vocês ficarem mais aí atentos. Pessoal,
Agora, no conjunto Z, no conjunto Z é sempre possível efetuar a adição, a multiplicação e a subtração. Ou seja, a soma, o produto e a diferença de dois números inteiros resulta sempre em um número inteiro, ok? Certo? E todas as propriedades das operações em N continuam válidas em Z, certo? A divisão, né, já na divisão de dois números inteiros, nem sempre resulta um número inteiro, tá? Isso aí já não acontece. Quer ver um exemplo? Ó? Olha só. Aqui eu tenho assim, ó, menos 8 dividido por mais 2 vai dar menos 4. Isso aí todo mundo sabe. Mas quando eu divido menos 7 dividido por 2, em Z isso não é possível. Por quê? Porque vai dar um número quebrado. Vai dar 3,5. Tá? Aí é necessário ampliar o conjunto Z, como vocês estão notando. Certo? Aí se faz necessário ampliar o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, tá? Que vai ser assunto, tá, pessoal, da nossa próxima aula. E para você refletir, eu coloquei aqui, ó, existe número natural que não é inteiro? O que vocês acham? Existe número inteiro que não é natural? Certo? Então, quem disse sim acertou. Existe número natural que não é inteiro. Tá? Existe número natural que não é inteiro. E existe número inteiro que não é natural. Por exemplo, o menos 3 é inteiro, mas ele não é natural. Tá, pessoal? Tranquilos? Bom, com isso, com isso eu quero encerrar essa aula e dizer para vocês que aqui nós só estamos revisando. Na próxima aula, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o pai de todos, o conjunto dos números reais. Tá? Tranquilos? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.